Estamos tratando de panorama bíblico e eu quero conversar um pouco com vocês sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta, Paulo tratou dos problemas da igreja. Na segunda carta, Paulo lida com a defesa do seu apostolado e defesa do evangelho. Esta carta é a carta mais pessoal de Paulo. É nesta carta que ele vai tratar, como em nenhuma outra, das perseguições que sofreu por causa do evangelho. É nesta carta que ele vai tratar de alguns assuntos que não tratou em nenhuma outra carta, como, por exemplo, a doutrina da reconciliação, a nova aliança, os seus sofrimentos, o seu arrebatamento até o terceiro céu, o seu espinho na carne. Paulo trata aqui de coisas mais pessoais, mais íntimas. E por quê? Quando Paulo saiu de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja problemática. Como disse na primeira carta, uma igreja que tinha muitas divisões. Uma igreja rica, porém avarenta, porque ela não pagou o salário de Paulo enquanto Paulo foi pastor da igreja durante 18 meses. Foi necessário que, ora, Paulo fizesse tendas para complementar o seu sustento, ora, recebendo ajuda da pobre igreja da Macedônia, que enviou recursos para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. Quando Paulo sai de Corinto para Éfeso, os falsos apóstolos chegaram na cidade. E eles começaram a induzir os crentes, dizendo que Paulo não tinha credencial, que Paulo não tinha experiência, que Paulo não tinha nenhuma autoridade apostólica, e assim foi seduzindo o coração daqueles crentes. Então Paulo escreve esta carta, primeiro para se defender, para defender o seu apostolado. Segundo, terceiro, para defender o evangelho, o próprio evangelho. Nesta carta, Paulo lida de uma maneira muito linda com uma das verdades mais sublimes da Bíblia, que é a doutrina da nova aliança, começando no capítulo 2, versículo 14, quando diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte para a morte, para aqueles, aroma de vida para a vida. Mas quem, porém, é suficiente para essas coisas? E ele vai responder no capítulo 3, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo vai lidar com esta verdade tão maravilhosa que ele teve que aprender na caminhada do seu ministério. Depois, Paulo vai tratar da grande doutrina da reconciliação, mostrando que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. E agora nós rogamos aos homens que se reconciliem com Deus. Então, Paulo, depois de lidar com as questões dos seus sofrimentos, das suas lutas por causa do seu apostolado, das suas viagens, de tantas privações e provações pelas quais passou, Paulo vai dedicar capítulos 8 e 9 para tratar da doutrina da mordomia cristã. Então, Paulo dá o testemunho das ofertas que ele está recolhendo entre as igrejas gentílicas para enviar à pobre igreja da Judéia. Isto porque no período do imperador Cláudio, 41 a 54, houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Ele tinha o compromisso de trabalhar entre os gentios, mas não se esquecer dos pobres. E aqui nos capítulos 8 e 9 desta carta, Paulo dá as diretrizes desta mordomia cristã no levantamento de ofertas para atender uma necessidade pontual, os pobres da Judéia. Então, Paulo, depois, lá no final da carta, no capítulo 12, ele vai contar a sua experiência para, a contragosto, defender o seu apostolado diante das acusações e críticas dos falsos apóstolos. Que experiência gloriosa ele teve. Ele nem coloca essa experiência na primeira pessoa, de ser arrebatado até o terceiro céu, de ter visto coisas ilícitas ao homem referir, mas para contrabalancear esta glória da visão, Deus colocou também nele um espinho na carne,
mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Quando ele pede a Deus para tirar o espinho na carne, que era uma doença física, conforme Gálatas 4, então Deus não atende o pedido de Paulo e diz para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.